Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de responder perguntas dos nossos participantes, então eu tenho 4 perguntas selecionadas aqui. Vou procurar responder elas dentro do meu conhecimento, dentro daquilo que eu disponho em termos de conhecimento, de pesquisa e dentro daquilo que me parece mais sensato no caminho da espiritualidade. Então, sem mais papo furado, se inscreve aí no canal, dá um like no vídeo e caso tenha alguma dúvida já vai deixando nos comentários que na primeira oportunidade eu vou estar respondendo elas. Bom, pessoal, então a primeira questão que eu tenho aqui é do Ricardo. O Ricardo quer saber o que eu acho da tese de Kardec, em que ele diz que o espírito é um novo ser que surge simples e ignorante. E o próprio espírito que responde ainda esclarece. Ignorante no sentido de não saber, de não ter colhido ainda experiências. No meu entendimento, no ponto de vista de Kardec, nossa evolução depende de alguns números de reencarnações. Já o filósofo Bertrand Roden diz que o espírito precisa de um corpo para evoluir, e não diz que o espírito nasce simples e ignorante. Bom, então, a primeira questão que eu quero deixar claro é que a minha visão ela não é propriamente uma visão espírita. A gente sabe que o espiritismo lá do Kardec ele é apenas uma melhoria do cristianismo primitivo. A única coisa que o espiritismo trouxe de diferente para nós é o conceito da reencarnação, o conceito da lei de causa e efeito, a necessidade do espírito estar reencarnando para estar melhorando, para estar adquirindo mais experiências. E por conta desse conhecimento, obviamente, o espiritismo já acaba com aquela ideia de céu e inferno. Para mim, faz muito mais sentido a visão oriental. E eu até fiz um vídeo sobre isso, falando sobre a minha concepção de Deus. Eu recomendo que você volte e dê uma olhada nos meus vídeos anteriores, um vídeo chamado A Minha Concepção de Deus. E você vai ver que, na minha visão, Deus não cria espíritos fora de si. Na minha opinião, Deus se manifesta na sua própria criação. Então, obviamente, a consciência primária, consciência universal, ou Deus, se você quiser chamar assim, é uma consciência que, para poder se manifestar nos diversos mundos, nos diversos níveis de densidade, ele precisou ir se subdividindo em forma de consciências cada vez menores, até chegar a um ponto onde essas consciências vão estar em formas miniaturizadas, que vai ser aquilo que a gente chama de centelha divina. Então, todos os corpos que revestem a centelha divina são corpos criados de uma matéria cada vez mais densa, dependendo do nível onde estiver manifestado. Se você olhar os conceitos, por exemplo, lá do yoga, do hinduísmo, você vai ver que eles falam de 7 corpos, ou 7 realidades paralelas. A primeira realidade é a centelha divina, que é aquele pedacinho de Deus. Aí vai ter o primeiro revestimento, que é o corpo búdico. Depois o segundo revestimento, que é o corpo mental superior. Depois o corpo mental inferior. Aí o corpo astral. Depois vai ter ainda o corpo energético. E por último o corpo físico. Mas tudo isso nada mais são do que vestimentas para a consciência de Deus. Então Deus não criou o espírito. Ele apenas se subdividiu e se manifestou em diferentes níveis de densidade pelo universo, que obviamente também é uma expressão sua. A minha visão, portanto, ela é muito mais parecida com a visão do Bertrand Roden. A única diferença é que o Bertrand Roden ele não acreditava em reencarnação, mas nessa minha visão, sim, o espírito é uma manifestação de Deus e essa própria centelha divina vai passar por inúmeras reencarnações. Então essa ideia que o espiritismo traz de que o espírito nasce ignorante, sem conhecimento, simples e ignorante, como está escrito, na verdade é basicamente o seguinte: a cada subdivisão da consciência cósmica, a cada subdivisão de Deus, cada vez que ele vai se manifestando em níveis de densidade diferente, recebendo corpos cada vez mais densos, obviamente essa centelha divina ela vai se esquecer que ela é uma parte de Deus. Então, de certo modo, ela está, sim, simples e ignorante, mas ao mesmo tempo ela contém tudo o que existe em termos de possibilidade, tudo o que existe em termos de criatividade, de todos os atributos do universo estão ali, só que ainda não se tornaram uma experiência real e concreta. Por isso a necessidade de cada uma dessas centelhas divinas estarem se manifestando encarnação após encarnação e através dos múltiplos níveis de densidade para estar tornando real e objetivo aquilo que antes existia apenas como possibilidade.
É por isso que eu digo que essa minha visão, ela é um pouco mais parecida com a visão lá do Bertrand Roden, porque é uma visão chamada monismo, ou seja, Deus é uma realidade imanente e transcendente, mas não existe a dualidade da criação, em que Deus está lá no céu e nós, pobres pecadores, estamos aqui. Aí vem aquela ideia lá do... que até está no livro dos Espíritos, né? Se eu não me engano, lá na primeira parte do livro, em que fala sobre a questão do panteísmo, em que o espírito, até na minha opinião com um certo ar de arrogância, até chega a dizer: ora, mas os homens, não podendo ser Deus, eles querem ao menos ser uma parte de Deus. Mas eu já refuto essa ideia, dizendo que não é assim, porque na verdade esse eu, esse que você acha que talvez esteja tentando ser uma parte de Deus, na verdade você vai chegar à conclusão que esse eu ele nem existe, porque a única coisa que existe é Deus. A única coisa que se manifesta é Deus. A única coisa absoluta é Deus. E toda a relatividade que existe aqui, na verdade, é apenas uma expressão de Deus. Portanto, esse eu, essa noção de self, na verdade é apenas uma ilusão proporcionada pelo véu de Maia. Não é uma entidade real. Então essa minha visão ela já vai dar um embalo para a gente chegar na segunda questão, que é a questão da Érica, que ela diz o seguinte: é dito na espiritualidade que quando reagimos odiando, se revoltando e tendo raiva de alguém, pelo mal que devemos perdoar, é uma colocação, e ela diz: eu acredito nisso. Mas como funciona quando você vive em estado de ameaça constante? Por exemplo, uma vizinha que realiza maldade como envenenar gatos, maltratar animais, jogando veneno dentro do quintal e não há nada que você possa fazer materialmente para parar ela. A polícia e a justiça terrena não ajudam os animais de forma efetiva, mesmo com denúncias. Ou seja, o ataque não é diretamente nas pessoas, mas nos animais que tutelamos. Existe a questão que talvez nós estejamos atraindo energias negativas para os animais que cuidamos. Como perdoar essas pessoas que vivem ao lado de nossas casas e que têm tantos hábitos maldosos? Como proteger os animais? Como ajudar essas pessoas? Bom, Érica, eu entendo perfeitamente o que você está me dizendo, porque eu mesmo vivo essa realidade aqui onde eu moro. Eu sou um protetor de animais, eu moro numa cidade pequena, uma cidade onde é muito recente a ideia de proteção de animais, cuidado com animais, mesmo a noção de estar se tornando vegetariano, de estar evitando a morte de animais. Então, toda essa questão, eu sinto na pele aqui tudo isso que vem acontecendo. E o grande problema, Érica, é que realmente a justiça ela ainda tem um entendimento muito primário a respeito da importância de estar protegendo animais. A justiça humana, ela falha até mesmo com seres humanos. Então, o que pensar da justiça para com animais? Mas volta e meia eu vejo noticiário, eu acompanho algumas reportagens e documentários e eu percebo que essa realidade, mesmo que seja a conta-gotas, mas ela está mudando. Ela está mudando justamente por causa de pessoas como nós, como eu e você, que exigem que haja um maior cuidado e maior amorosidade com essas vidas que estão manifestadas apenas em uma outra forma. Então, como proteger esses animais? Respondendo a sua primeira questão, tem vários métodos, já foi falado até em alguns outros vídeos que eu fiz. Por exemplo, a castração de animais, tanto de machos como de fêmeas, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque vai estar inibindo, de certa forma, aquele instinto de estar procurando um parceiro ou uma parceira para a procriação. Então, de certa forma, o animal ele já vai ficar um pouco mais restrito ao seu ambiente por não ter a necessidade de estar buscando algo pelo instinto da reprodução. Se puder cercar a sua casa, cercar o seu terreno, ótimo. Mas pelo que você comentou, as pessoas até jogam venenos para o outro lado, né, dos portões, no próprio quintal. Então é uma coisa que é uma pena que tem que ser dessa forma, mas talvez quanto mais você limitar a saída dos animais de dentro da sua casa, melhor vai ser essa condição, tá? E agora você colocou a questão do perdão. Como é que a gente vai conseguir perdoar pessoas que fazem esse mal gratuitamente, né? Então, Érica, se você ouviu a minha resposta à pergunta anterior, eu quero usar ela para estar te instruindo nessa questão. Porque se a gente entender, veja bem, que cada um de nós somos uma manifestação de Deus, então tanto eu, quanto você, quanto aquela pessoa inconsciente que maltrata animais e que joga veneno
para os animais estarem morrendo, essa pessoa também tem uma centelha divina com ela. Ela também é uma manifestação da própria divindade. Então isso nos remete ao pensamento, nos remete ao entendimento de que aquela pessoa, ela não é exatamente uma pessoa má, ela não é uma pessoa devotada ao mal, ela não foi criada para fazer o mal, é apenas uma centelha divina ignorante da sua própria origem. E o que me conforta muito é saber que algum dia, talvez daqui a N encarnações, mas algum dia essa pessoa, esta centelha divina, vai perceber, vai dar conta na sua consciência de que ela é uma manifestação de Deus e que aqueles animaizinhos que ela maltrata, então no fim das contas, ela está maltratando apenas uma extensão de si mesmo, e isso é um equívoco, é um ato de inconsciência. Então uma das melhores coisas que nós podemos fazer é ter paciência, compreensão e não julgar essas pessoas. Porque hoje nós estamos numa condição um pouco mais desperta, mas quem sabe até ontem a gente fazia coisas até piores. E chegou o momento que a gente despertou. Então, se a espiritualidade, se os espíritos superiores tiveram paciência conosco, por que nós não vamos ter paciência com essas pessoas que hoje cometem esse tipo de abuso? Essa é a minha sugestão para você. A terceira questão, então, é do CRI, ou da CRI, não sei exatamente, mas pede para mim estar explicando sobre a questão do suicídio inconsciente. E ele ou ela comenta que sabemos que muitas vezes as pessoas desencarnam por doenças ou supostas causas naturais, porém de naturais não são. Por exemplo, um indivíduo de 50 anos gera um câncer em seu pulmão devido a ele fumar demais. Outro gera um câncer no fígado por beber demais. E isso é tratado então como suicídio inconsciente, quando a pessoa chega do lado de lá. E ela diz que, de certa forma, ela sente medo de estar cometendo algum ato que venha a ser considerado posteriormente como um suicídio. Porque na visão dela, esses atos não são algo feito diretamente ao corpo, mas feito de um modo indireto. Então, o que fazer nesse caso? Não comer nada, não beber nada, não se alimentar, não consumir nada, grato pelos conhecimentos. Então, a questão aqui, veja bem, teve um vídeo meu anterior em que eu falei sobre a questão do suicídio. Se você puder, assista aquele vídeo. Você vai ver que no decorrer do vídeo eu falo sobre a questão do projeto reencarnatório de cada um de nós, espíritos, antes de vir para a matéria. Então, estou eu lá no plano astral, eu faço o meu projeto reencarnatório, eu mais ou menos traço os meus objetivos nessa encarnação. Aí vem uma equipe de mentores, dá uma carimbada no projeto, aprova o projeto, e a partir daí vai ser projetado então um corpo físico, um sistema biológico que vai ter que aguentar pelo tempo mínimo necessário para o cumprimento deste projeto. Só que a questão é que muitas vezes o indivíduo chegando aqui, estando inconsciente dessa realidade, ele vai cometer alguns tipos de abuso, alguns tipos de excesso, das mais variadas ordens, e isso com o tempo vai acabar causando um colapso no seu sistema orgânico. A energia que havia sido projetada para sustentar esse equipamento físico, talvez ela tenha se esgotado antes do prazo determinado. Por quê? Porque o indivíduo cometeu os mais diversos tipos de abuso, os mais diversos tipos de excesso, não dando possibilidade de o corpo se sustentar pelo período de tempo pré-determinado. Então, digamos que hoje eu tenho uma festa com alguns amigos. Eu vou lá como uma pizza inteira sozinho. Já é um abuso, já é um excesso. Mas digamos que amanhã, não dando tempo para o corpo se reorganizar, para o corpo se reequilibrar, o corpo vai acabar acumulando, de certa forma, abuso em cima de abuso, desorganização molecular em cima de desorganização. O corpo não vai dar conta de se restaurar, ele vai acabar diminuindo a sua vida útil. É por isso que o suicídio inconsciente é uma realidade, sempre que a pessoa comete todo tipo de abuso. Mas veja bem, eu falo de abuso, eu falo de excesso. Portanto, é preciso sempre ter o equilíbrio na sua mente para não pender para nenhum dos extremos. Então, partindo desse ponto de vista, a gente vai chegar à conclusão que sentimentos negativos, quando somados, quando uma raiva é somada e alimentada durante anos, quando uma mágoa é mantida durante anos, isso também vai causar algum tipo de desequilíbrio no seu corpo. E é por isso que muita gente se suicida
inconscientemente através do infarto, através de uma manifestação de câncer, através de um AVC. Então essa questão também é importante para estar sendo analisada. Por isso é sempre importante o equilíbrio em todas as questões da sua vida. É importante o estudo, é importante o autoconhecimento para você estar se observando e tomando cuidado com essas questões. E para finalizar, então, temos a quarta questão, em que a Vitória pede para fazer um vídeo sobre prostituição e espiritualidade. Então, Vitória, a questão é mais ou menos assim. Eu sempre tomo cuidado para estar abordando sempre os diversos aspectos de uma única questão, para que a gente possa fazer uma conclusão mais fundamentada, né? Então, sim, a questão da prostituição, normalmente ela vai envolver muitos outros aspectos, como, por exemplo, o tráfico de drogas, o próprio consumo de drogas, consumo de bebida em excesso, a exploração que muitas pessoas se submetem a estar ficando, de repente, com uma outra pessoa com uma energia desconhecida, uma energia que não está harmonizada, e isso é prejudicial para ela. Então imagina, por exemplo, vamos dizer assim, numa casa de prazeres. O indivíduo chega lá, começa a tomar uma bebida, começa a tomar outra, entra em um estado alterado de consciência que não é saudável, acabam poluindo toda a sua aura por conta dessas bebidas, e depois eles vão trocar essa energia. Então sim, isso é muito negativo para a evolução do espírito que se submete a essas questões. Mas tem um outro lado da moeda que eu gostaria de fazer vocês pensar sobre isso, para a gente não cair naquele problema, naquela questão de estar sempre olhando apenas um lado de cada moeda e estar julgando as pessoas por conta disso. Eu estava lembrando aqui, na minha adolescência, se eu não me engano, eu estive lendo aquele livro, aquela autobiografia da Bruna Surfistinha. Eu acho que muitos de vocês devem ter lido, né? Até mesmo tem o seriado, depois o filme. E me chamou muita atenção que, nos vários relatos que a Bruna dava sobre os programas que ela fazia, ela comentou de algumas pessoas que procuravam ela, não para estar tendo uma relação sexual, mas apenas para estar recebendo algum tipo de carinho, algum tipo de abraço. Às vezes não havia contato sexual nenhum, mas a pessoa extremamente carente só queria alguém que desse carinho para ela. Só queria alguém que fosse lá, dar um abraço, dar um afeto, poder ouvir o que a pessoa tem a contar, como foi seu dia, me conta suas tristezas, o que está acontecendo. Aí eu sei que alguém vai vir me dizer: Ah, Leandro, mas não é uma troca de carinho verdadeira. Ela só estava fazendo isso porque estava ganhando o valor do programa. Ok, mas se o camarada só tem isso à disposição, se ele é uma pessoa extremamente infeliz, uma pessoa extremamente angustiada, uma pessoa sem qualquer possibilidade de receber carinho de uma outra pessoa, alguém que não tem amigos, alguém que de repente não tem mais família, não tem esposa, como é que fica a situação dele? Eu peço perdão se você não concorda, mas eu não consigo julgar esse tipo de situação. Ok, pessoal? O recado por hoje é esse. Espero que eu possa ter ajudado nas suas reflexões. Muita paz a todos, namastê e até a próxima.